Eu sou o Gustavo e esse é o De Olho na Semana. Bora se atualizar e entender as notícias que aconteceram na semana passada para saber o que ficar de olho nesta semana. E vamos começar pelo G1 porque a semana foi bem puxada. Bolsas despencam após Rússia invadir Ucrânia. Petróleo passa de $100 pela primeira vez desde 2014. Letrinhas miúdas. Na Alemanha, maior economia da Europa e altamente dependente de suprimentos de energia da Rússia, o DAX opera em queda acentuada. Bolsa russa chegou a cair 50%. Complementando aqui, né, só para a gente amarrar Brasil e mundo, na Exame, ao vivo, na época, né, no dia 24, Ibovespa cai 2% após Rússia iniciar ataque à Ucrânia, dólar sobe. Ações do setor de petróleo sobem na contramão da bolsa após commodities superar $100 por barril. Então aqui, o que a gente precisa ficar atento, né? Qual que é a mensagem dessa notícia para a gente que está investindo? Quando acontece alguma aversão, algum conflito, algum problema, as pessoas tendem a sair de algo de risco e buscar opções mais seguras. Então a bolsa despenca, porque está todo mundo saindo vendendo as ações por medo do que pode acontecer. Depois eu explico melhor esse medo. E vão comprar opções mais seguras, por exemplo, o dólar, que nem no Exame fala com relação ao disparo do dólar. Então, as pessoas buscam moedas mais seguras, depois vai até falar do ouro, mas deixa chegar a notícia. E um outro ponto é o que tem a ver o petróleo disparar. A Rússia é uma das principais fornecedoras de petróleo do mundo. Então, como ela está focada na guerra, ela não está fornecendo para ninguém, então gera uma escassez de petróleo no mercado e isso faz o preço se elevar. Então é muito importante entender e interpretar a notícia para saber o que fazer com o nosso dinheiro. Seguindo nas notícias, aqui no dia 24 de fevereiro, Bitcoin despenca 9% com a guerra na Ucrânia. Ethereum mergulha 12% e $100 bilhões evaporam do mercado. Queda acompanha movimento de aversão ao risco nos futuros dos Estados Unidos. Traders que apostavam na alta perdem 242 milhões em horas. Traders e perdas, na mesma frase, até engraçado. Tirando a piadinha de lado, aqui também tudo seguiu a mesma onda, porque quem está tirando dinheiro do risco não pensa muito bem, né? A, B ou C. Tira de tudo e coloca nas opções mais seguras. Então o Bitcoin também sofreu com a guerra, né, da Rússia invadindo a Ucrânia. Tá? Então não escapou nenhuma opção de risco. Tudo caiu por conta desse medo que as pessoas têm com relação à guerra e do que ela pode impactar nas empresas, né? A pandemia mostrou isso, as empresas tiveram que ficar fechadas, então o lucro diminuiu. Então o que pode acontecer com a guerra e com as empresas, e o lucro, obviamente, pode ser diminuído, por isso que esse medo, tá? Continuando, no seu dinheiro. A guerra Rússia e Ucrânia mexe com o preço dos alimentos e pressiona a BR Foods, né, a BRFS3 e a JBS, que também é de alimentos, e outras ações da B3. Os países em guerra são importantes exportadores de trigo e milho, insumos importantes para a JBS e BRF, além da Ambev e outras também. Então, o que tem a ver a Ucrânia e a Rússia com essas três empresas aqui? São exportadoras de milho, então JBS e BR Foods, que são empresas de alimentos, o milho é muito rico na ração do gado e de outros animais também. Então isso impacta, porque eles importam para poder alimentar os animais e depois vender, obviamente. Então isso acaba impactando na cadeia de produção alimentícia aí como um todo. E na Ambev ela usa também esse insumo para produzir cerveja. Não deveria, né, segundo as leis de pureza, mas enfim, eles usam como insumo para produção. Então eu falei na semana passada, inclusive, né, esse impacto da guerra lá da Rússia e da Ucrânia. O principal é o Comex, o comércio exterior fica totalmente impactado. Não só desses dois países, mas todos os outros também, porque fica uma tensão e o mercado fica mais voltado para a parte interna e de suas necessidades, né, não muito olhando do que pode acontecer com os outros países. Então o mercado exterior fica impactado e depois, obviamente, o petróleo também acaba desencadeando uma possível inflação no país. Valor Invest. G7 promete sanções severas e coordenadas após a invasão da Ucrânia pela Rússia. Comunicado do grupo, no entanto, não dá detalhes sobre quais sanções econômicas e financeiras pretendem adotar.
Então, se você for atrás, né, de informação de historiadores, geopolíticos, eles dizem que não existe uma polícia do mundo, um exército do mundo. Então, a única coisa que os outros países podem fazer para tentar evitar, né, qualquer tipo de avanço pior na guerra são sanções econômicas, são restrições, algum tipo de impacto nesse sentido. Porque qual é o motivo ou o que um país vai fazer numa guerra dos outros, né? Ele vai matar a própria população para defender outra nação. Então isso é muito complicado e acaba tendo que atuar só nesse sentido. Então, por isso que as sanções aí são super importantes, o posicionamento de cada país é importante para que isso inibe o avanço maior da Rússia. Infelizmente, o que a gente está vendo, né, o que a gente viu nas últimas horas é que a Rússia se preparou muito para isso e apostou que ia rolar e foi mesmo assim. Então tem que ser mais severo ainda o movimento para travar a Rússia antes de ser uma intervenção militar e aí pode causar uma guerra ainda maior, tá? Seguindo aqui no invest.com, Rússia pode usar o Bitcoin para evitar sanções econômicas. Então, já que o Bitcoin ele tem essa vantagem de ser descentralizado de nenhum governo, se os países, né, travarem o dinheiro pelo sistema financeiro convencional, ele pode usar as criptomoedas como uma forma de ter movimentação financeira e não se abalar. Então, é um drible que provavelmente eles estudaram muito bem, já planejando esse tipo de ataque. Continuando na Invest.com, ouro sobe em meio à cautela por conflito geopolítico na Europa. Então foi o que eu falei antes, quando acontece alguma aversão ao risco, bolsas caem por algum motivo específico, as pessoas recorrem a moedas mais sólidas, e no caso, dólar é a principal, até porque é a moeda mundial, né? E o ouro também é a segunda mais forte aí, não sei se é a segunda ou a primeira, mas é uma moeda muito forte também, as pessoas normalmente recorrem a ela quando acontece esse tipo de cenário, não de guerra, obviamente, mas sim de crises na bolsa. Então, não surpreende o ouro e outros até metais preciosos também podem subir buscando essa cautela, essa segurança maior, tá? Continuando aqui, no dinheiro rural, petróleo acelera a queda e recua 1% após Rússia acenar por diálogo com Ucrânia. Na Invest.com, Bolsa da Europa fecha em forte alta, de olho em Ucrânia, dados e balanço. E também no Valor Invest, Bitcoin salta 10% com recuperação do mercado de ações após sanções dos Estados Unidos à Rússia. Nessas últimas 24 horas, o mercado de cripto registra forte valorização, com investidores apostando na efetividade da resposta do Ocidente a agressões russas à Ucrânia. Então aqui que eu juntei tudo num pacotão só. O que no começo da semana, com o início da invasão russa, a expectativa era muito negativa, então bolsas caem. Agora, com as sanções declaradas, com os Estados Unidos também declarando sanções severas, com o posicionamento da Rússia querendo conversar com a Ucrânia, né, e pedindo se ela se manter neutra, eles podem até recuar, isso muda o ânimo de quem está investindo. Você olha e fala, peraí, quer dizer que pode ter uma luz no final do túnel, então pode ser que seja positivo, vamos voltar a investir. Sempre lembrando, né, uma vez eu fui numa palestra, eu abri um parênteses rápido aqui, uma palestra de um gestor de fundo de ações, e ele fala, né, que ao longo da história das bolsas de forma geral, sempre existiram guerras, sempre existiram conflitos, sempre existiram eleições, e as empresas elas perduram por tudo isso. Então investir em empresa também é um sinal positivo, porque o empresário ele vai se adequar. Claro que existem cenários mais caóticos, mas investir em empresa também é positivo. Por isso que as pessoas sempre voltam a investir nas empresas depois dos cenários, das expectativas positivas, que é o que está acontecendo. Então viu que não vai piorar, eles podem voltar a investir, pode continuar crescendo o patrimônio, tá? Parênteses fechado aqui, historinha contada, vamos continuar com as notícias. Na Exame, Ibovespa vira para alta com a ajuda da Vale e passa a seguir exterior. Foi o que eu falei anteriormente, deles estarem subindo, a Bolsa Brasileira também seguiu. Bolsas internacionais têm dia de alívio com esperanças sobre alívio de tensões na Ucrânia. Cautela predomina no Brasil antes do Carnaval. Então o Carnaval vai fechar a Bolsa, né? A Bolsa vai voltar a operar só na quarta-feira. Então terminou sexta-feira mais tenso. Então vai ficar esse período fechado, a quarta-feira só que abre. E aí vamos ver como que vai reagir tudo isso daí. Aí depois a resposta quando voltar a abrir. Então, já que a Rússia e a Ucrânia se movimentaram para ter um diálogo, as ações voltaram a subir. Falando em Vale,
Valor Invest. Vale encerra 2021 com lucro de 22 bilhões de dólares, alta de 360%. Receita líquida de mineradora no ano passado ficou em 54,5 bilhões de dólares e um crescimento de 38% ante 2020. Então, teve um crescimento aí muito alto, muito elevado, e isso impactou na segunda notícia aqui, que é da Infomoney. Vale anuncia distribuição de 3,5 bilhões de dólares em dividendo, 3,7 por ação, que é muita coisa. Se você for comparar com ações do Itaú, eles pagam 0,4, às vezes até 0,10 centavos por cota. A Taesa, semana passada eu falei que também ia pagar bastante, era o recorde da empresa histórica, era 2,32, se eu não me engano. A Vale, por exemplo, já pagou mais no passado, mas vai pagar um valor bem alto também, 3,7 por ação. Significa que a gente tem que sair correndo comprar a Vale? Não, porque até semana passada a gente estava falando que a Vale estava em queda por conta da China, né, comprando menos minério. Então, se você fica surfando essas notícias e determinando a tua compra, tá errado, porque você precisa escolher uma estratégia melhor. Porque semana passada estava caindo, aí você vai e vende. Aí agora a semana está subindo, você vai e compra, você vai estar sempre surfando a onda errada. Então monta uma estratégia melhor, longo prazo, para você entender como funciona, porque sempre vai rolar essas oscilações. Continuando e finalizando as notícias no G1 Economia. Imposto de Renda 2022. Prazo de entrega vai de 7 de março a 29 de abril, informa a Receita Federal. Entrega voltou ao período tradicional após 2 anos de prazo ampliado em razão da pandemia. Expectativa da Receita é receber 34,1 milhões de reais em declaração em 2022. Então, começa o ano e a gente tem que se preocupar em fazer a declaração de imposto de renda. Lembrando, se você comprou uma ação, como ela tem algumas taxinhas, ela acaba repassando para a Receita, então você também tem que fazer essa declaração. Então, se você comprou uma cota ou muitas cotas, investiu bastante, com frequência, etc e tal, tem que declarar. E aí vale a pena ver sites, especialistas, contador. A gente já falou algumas coisinhas no nosso próprio Instagram, então fica de olho para você fazer a declaração e acabar não tendo problema na malha fina, tá? Essas foram as principais notícias dessa semana. Vamos ver como que vai desenrolar, principalmente a questão das tensões lá na Rússia e na Ucrânia, ver se realmente vai rolar uma conversa e resolver de uma forma mais pacífica e a Rússia tirar os exércitos e voltar, de certa forma, à normalidade. A gente torce para que acabe isso o quanto antes. Então, fica de olho aí. E você, claro, te vejo na semana que vem.